Olá, pessoal, tudo bem? Prof. Carol aqui na área para tratar com vocês nos próximos blocos da teoria das invalidades. Então, até o presente momento, o que nós estávamos trabalhando? Estávamos trabalhando os requisitos de validade dos negócios jurídicos que nós vimos ali no artigo 104 do Código Civil, que são três, né? Então, o negócio jurídico, para ser válido, ele precisa de agente capaz, de objeto lícito possível determinado ou determinável e da forma que seja prescrita ou não proibida em lei, não defesa em lei. E vimos também que existem algumas regras que nós chamamos de regras de interpretação dos negócios jurídicos, também dispostas ali do artigo 105 em diante. Pois bem, quando os negócios jurídicos, eles não observam os requisitos de validade, ou seja, quando os negócios jurídicos, eles não respeitam os requisitos de validade, eles são chamados de inválidos. Um negócio jurídico inválido é aquele que não produz efeitos. Então, ele não chega a alcançar o propósito para o qual ele foi celebrado. Então, as pessoas, elas celebram negócios jurídicos para um propósito, para um fim jurídico específico. E quando acontecem essas invalidades, a gente não alcança aquele fim jurídico. Né? Por quê? Porque é como se não houvesse uma força obrigacional entre os sujeitos dos negócios jurídicos. Isso pode, essas invalidades, elas podem ocorrer em cláusulas do negócio jurídico, em cláusulas específicas, ou elas podem ocorrer contaminando todo o negócio jurídico. Nós vamos falar agora das causas que levam o negócio jurídico a ser considerado inválido. Lembrando que as invalidades, como vimos em aula, elas podem ser totais, que é o que a gente chama de nulidade absoluta ou ato nulo ou nulo de pleno direito, ou elas podem ser invalidades parciais, que é o que nós chamamos de anulabilidades. O que são as anulabilidades? São os vícios ou defeitos dos negócios jurídicos. E as nulidades absolutas estão lá no artigo 166 e 167 do Código Civil, enquanto que as nulidades relativas ou as anulabilidades estão lá no artigo 171 do Código Civil. Os demais artigos, entre um e outro, ou seja, entre o 166 e o 171, tratam de como o juiz deve proclamar essas nulidades, o que o juiz pode ou não fazer, e as diferenças entre uma nulidade absoluta e uma nulidade relativa, que a gente vai conversar um pouquinho também ao longo das explicações, tá? Então, já sem maiores delongas, vou colocar aqui para vocês um materialzinho de apoio que está sendo disponibilizado junto com a aula, para que vocês vão acompanhando, né, os defeitos dos atos e dos negócios jurídicos. E aí nós vamos começar falando das anulabilidades, ou seja, nós vamos começar falando das nulidades relativas, para depois falar das nulidades absolutas ou das causas de nulidade absoluta, tá? E quando a gente olha o artigo 171 do Código Civil, e eu até vou colocar aqui para vocês, ó, a própria lei, para vocês acompanharem a leitura aqui da lei, ó. Quando a gente vai aqui para o artigo 171 do Código Civil, nós encontramos a seguinte disposição: além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico. Então, lembrem que aqui, isso é muito importante que vocês gravem, nós estamos tratando das causas gerais de anulabilidade. Então, todo e qualquer negócio jurídico, seja do ramo do direito que for,
ele poderá ser anulado se estiver contaminado com algum desses vícios ou defeitos do artigo 171. Porém, nós podemos lá na parte especial do Código Civil encontrar outras previsões, outras causas de nulidade relativa e de nulidade absoluta. Podemos, sem problema algum, tá? Então, só cuidem isso. Aqui nós estamos falando de elementos, de vícios, de defeitos que levam à anulação de todo e qualquer negócio jurídico. Nada impede que, por exemplo, lá na compra e venda, lá na doação, existam outras causas de invalidade. Lá no casamento, tem outras causas de invalidade. Lá nos regimes de bens, tem outras causas de invalidade, que são específicas de cada negócio jurídico. Aqui a gente está tratando das causas gerais, que se aplicam a todo e qualquer negócio. E aí diz o artigo 171, então, que todo e qualquer negócio jurídico será anulável se o agente for incapaz relativo ou se tiver um vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude contra credores, que são os chamados vícios ou defeitos dos negócios jurídicos, tá? E são especificamente deles que nós vamos tratar a partir de agora. Antes só de tratar dos vícios, eu quero lembrar vocês, em primeiro lugar, que a incapacidade relativa como causa de invalidade de negócio jurídico, ela pode se dar em duas circunstâncias diferentes. A primeira circunstância é um negócio jurídico celebrado por um adolescente. Então, imaginem alguém entre 16 e 18 anos de idade, portanto, ainda não tem capacidade plena, e esse alguém celebra um negócio jurídico sem estar emancipado e sem ter a assistência de pai, de mãe ou de tutor. Então, ele poderia celebrar um negócio jurídico válido, desde que tivesse, então, a assistência de seus responsáveis legais. E imaginem que ele celebre esse negócio jurídico sem a assistência dos responsáveis legais. Esse, enfim, esse negócio jurídico, ele será anulável, ou seja, é um negócio jurídico que vale, ele sai valendo, ou seja, ele engata primeiro e vai. Ele entra no mundo jurídico, ele produz efeitos. Mas o juiz poderá definir, então, que esse negócio jurídico deixe de valer por sentença judicial, tá? Só que a gente tem que cuidar, e aqui eu quero chamar a atenção para vocês, o artigo 180 do Código Civil, que eu até vou colocar ele aqui na tela para vocês. Então, diz aí o artigo 180 que o menor entre 16 e 18 anos não pode, para eximir-se de uma obrigação, invocar a sua idade, ou seja, ele não pode chegar para o juiz e dizer: Ô, excelência, anula esse negócio jurídico aqui. Se ele propositalmente, né, dolosamente, intencionalmente, foi perguntado, foi inquirido pela outra parte sobre a sua idade e disse: não, fica tranquilo, eu sou maior. Ele não vai poder pedir anulação desse negócio jurídico, então ele não vai poder se eximir de sua obrigação. E aí continua o artigo 180, né, dizendo que outra hipótese de que ele não vai poder pedir, se no ato de se obrigar, no ato de celebrar o negócio jurídico, ele se declarou maior. Então, esse é o conteúdo do artigo 180. Então, só cuidem, tá? Porque se o negócio jurídico tiver sido celebrado por um relativamente incapaz, em razão da idade, cuidem o artigo 180, porque aí o juiz
não vai declarar o negócio anulado. Ele vai, pelo contrário, confirmar o negócio jurídico. Ele vai dizer, realmente, o agente era relativamente incapaz, existe a previsão do inciso 1 do artigo 171, porém, entra o 180. Ou seja, o adolescente foi muito espertinho na hora de se declarar maior ou de mentir quando foi questionado de sua idade, vai arcar então com as consequências e com os efeitos que geram as obrigações dos negócios jurídicos. Mas nós não podemos nos esquecer que existem outras causas de incapacidade relativa que estão lá no artigo 4º do Código Civil, né? Então, nós temos lá no artigo 4º do Código Civil os pródigos, os ébrios habituais, os viciados em tóxicos e aqueles que, por causa permanente ou transitória, não puderem exprimir a sua vontade, né? E aí eu quero que vocês lembrem que nesses casos, para que a pessoa seja considerada relativamente incapaz, ela precisa ser assim declarada por um juiz numa sentença nos autos da ação de curatela. Então, não somos nós que dizemos, não, a pessoa é ébria, portanto, eu estou dizendo que ela é relativamente incapaz. Não. A incapacidade dela vai decorrer de sentença do juiz. E aí ela vai ter um curador nomeado, né? Então, se for essa situação e esse curatelado celebra um negócio jurídico, obviamente, de caráter patrimonial, né? Porque nós sabemos que aqueles atos de natureza existencial não estão vedados aos relativamente incapazes curatelados. Então, se ele comete pratica um negócio jurídico de natureza patrimonial sem a assistência do seu curador ou sem a representação do seu curador, vai então acontecer desse negócio jurídico vir a ser anulado a critério do juiz. Porque, diferente das nulidades absolutas, é aqui que eu quero que vocês compreendam, as anulabilidades, né? E aí eu vou aqui traçar uma primeira diferença entre nulidades absolutas e anulabilidades, que os negócios jurídicos nulos, eles não produzem efeitos. Então, eles existem, porém, eles são absolutamente inválidos. Nós não reconhecemos efeitos ao negócio jurídico nulo de pleno direito. O negócio jurídico anulável, ele tem efeitos reconhecidos, ou seja, ele produz efeitos. Tanto ele produz efeitos que quando vem uma sentença do juiz dizendo, olha, vamos anular, essa sentença, ela retroage no tempo, né? Ela produz um efeito que nós chamamos de efeito ex tunc. O que é o efeito ex tunc? É a retroação da sentença. Então, a sentença, ela vai voltar no tempo, especificamente ao momento em que se celebrou o negócio jurídico, para quê? Para apagar qualquer vestígio de efeito que esse negócio jurídico tenha gerado. Porque o juiz, ele deve devolver as partes ao que nós chamamos de status quo ante, ou seja, a situação anterior. Então, os efeitos da sentença, eles precisam ser retroativos, justamente para que eu possa retornar as partes ao status quo ante, inclusive mandando devolver dinheiro, se tiver que devolver dinheiro, indenizando se tiver que indenizar, cancelando contratos, apagando cobranças, tirando do SPC e do Serasa, e assim por diante, inclusive devolvendo bens, se for o caso, né? Então, é só isso que eu quero que vocês cuidem, essa primeira, então, diferença entre nulidades e anulabilidades, tá? Então, vimos aí a situação específica do relativamente incapaz, e agora nós vamos ver as outras causas de anulabilidade, que são os vícios ou defeitos
dos negócios jurídicos que estão ali no inciso 2 do artigo 171. O erro, o dolo, a coação, o estado de perigo, a lesão e a fraude contra credores, tá? Começando, gente, pelo erro, tá? E aqui, então, começamos a usar aqui o nosso material, que Caio Mário explica, né? Que, na verdade, o erro, ele é o equívoco, ou mesmo a ignorância, porque o próprio legislador, lá no artigo 138 do Código Civil, ele não faz distinção da razão que leva a pessoa a se equivocar. Então, não importa se eu me equivoquei porque eu sou uma tança, enfim, porque eu sou atrapalhado, porque ou porque eu sou um ignorante, ignorante no sentido de não conhecer a realidade daquele negócio, não conhecer tecnicamente aquela situação, né? Ignorância simplesmente é não saber, né? E aí o Caio Mário diz que o erro acontece quando o agente, por falso conhecimento das circunstâncias, age de um modo que não seria a sua vontade real, realiza um ato negocial defeituoso. Para efeito da validade da declaração de vontade, é irrelevante indagar se o agente procedeu por erro ou por ignorância. Então, o erro ou a ignorância, ele tem que ser substancial, real e excusável. Substancial é o próprio artigo 139 que vai dizer o que significa. Ele tem que ser real porque ele tem que ser determinante para a manifestação da vontade. Então, quando eu questiono a parte, olha, por que tu manifestou a vontade? Por que tu comprou isso se tu não queria comprar? A parte tem que me responder, porque eu me enganei. E aí eu tenho que devolver a pergunta. Se tu não tivesses te enganado, se tu não tivesse te equivocado, ainda assim tu teria celebrado esse negócio jurídico? E a pessoa tem que me responder não. O erro ou a ignorância a respeito de determinada qualidade, pessoa, enfim, ele foi determinante para a manifestação da minha vontade. Se eu não tivesse me equivocado, eu não teria manifestado a minha vontade. Então, isso é um erro real. E o erro excusável é aquele que eu olho e digo, bah, no teu lugar, eu também teria me equivocado. No teu lugar, eu também teria cometido esse erro. Então, ele tem que ser um erro perceptível pela outra parte, tá? Ou seja, tem que gerar empatia na outra parte. Então, a outra parte, ela tem que olhar e dizer assim, nossa, eu também teria cometido esse equívoco. Então, vejo que ele é capaz de ser percebido pela outra parte. A outra parte, ela tem que ter sido capaz de perceber o meu engano e não fazer nada para evitar o meu equívoco. Então, cuidado, não é que a outra parte, o outro sujeito do negócio jurídico, ela crie o problema, ela colabore com o problema. Não é essa a questão, não é a parte que me induz em erro, porque induzir em erro é a segunda conduta, é o dolo. Aqui no erro, a parte percebe que eu me equivoquei sozinha e aí ela não faz nada para evitar o meu engano. Então, esse erro é que leva à invalidação do negócio jurídico e não qualquer equívoco ou qualquer erro. Esse é o erro excusável, que é o erro perdoável. Então, o erro, ele pode ser de fato ou de direito, né? O que vai ser um erro substancial? Aquele do artigo 139 do Código Civil. É aquele que diz respeito ao corpo, ou seja, ao objeto do negócio jurídico. Então, eu compro gato por lebre. O erro ele pode ser quanto ao próprio negócio jurídico. Então, eu estou celebrando um contrato de locação, achando que é um contrato de comodato, por exemplo, né? São dois contratos em que eu empresto um objeto para alguém, em que eu tenho a obrigação de devolver esse objeto, mas no contrato de locação eu pago por esse empréstimo e no contrato de comodato eu não pago por esse empréstimo, ele é um empréstimo gratuito. Então, eu me equivoco quanto ao próprio negócio jurídico. Eu estou dizendo sim para uma coisa e o outro está entendendo outro negócio. E, por fim, o erro pode também se dar quanto à pessoa de quem eu estou contratando, ou seja, ele pode ser um erro
in persona. Eu estou celebrando um contrato jurídico com alguém, acreditando que aquele alguém tem as qualidades que eu exijo para aquele negócio jurídico, pode ser para dar uma aula, para ministrar uma palestra, para escrever um livro, para fazer um show, e na verdade eu me equivoco, não era a pessoa que eu estava pensando, ou me enganei com o nome, era um homônimo, e a pessoa percebendo não fez nada para evitar o meu engano, tá? Então, isso seria o erro quanto à pessoa, tá? Então, aqui alguns exemplos, quanto erro, quanto à identidade do objeto, né? O comprador, ele pensa tá comprando um terreno super valorizado, porque é localizado numa rua importante, e, na verdade, isso acontece muito com os investidores, né? Eles não vão visitar os imóveis, e, na verdade, é um terreno numa rua que tem o mesmo nome, mas que não é no lugar que ele julgava ser, tá? Ou adquira uma obra de arte de um artista desconhecido, porque o nome me remete a um artista famoso. Lembrando, gente, que o outro sujeito que está me vendendo, ele tem que ser capaz de perceber que eu estou me equivocando e não fazer nada para evitar a tragédia, tá? Quanto a qualidades que faltem no objeto, né? O erro quanto ao objeto. Eu compro prata achando que era ouro branco, ou compro inox achando que é prata, né? Eu compro uma réplica de uma obra famosa e não a original, compro uma joia num antiquário achando que é de um período determinado da história e na verdade é uma joia de outra época que é inspirada no design, né? E eu até acho que falei com você sobre entrar num antiquário, né? E julgar que se eu entrei num antiquário, eu estou comprando algo de época, né? E, na verdade, não ser, né? Até falei com vocês isso na aula passada. E acabo me equivocando, né? Enfim, a outra pessoa, claro, tem que ser capaz de perceber esse meu engano. Depois, quando eu disponibilizar para vocês as questões, isso vai ficar mais claro, tá? E erro quanto à pessoa, né? Casamento com uma pessoa diversa da imaginada, não é que eu erro de pessoa, né? Casei com um gêmeo ao invés do outro, né? Como a história bíblica, mas quando, por exemplo, eu acabo descobrindo que a pessoa tem qualidades que são insuportáveis para mim, e isso acontece só depois do casamento, tá? E é o que a gente chama lá no direito de família de casamento putativo. Uma doação a uma pessoa que eu pensei ter salvado a minha vida e, na verdade, não tinha sido essa pessoa, mas outra. Um testamento, né, em que eu deixo uma disposição para um filho que eu acredito ser meu filho, na verdade, não é um filho. Negócios jurídicos que são celebrados com base na confiança, né, mandato, prestação de serviço, contrato em sociedade, contrato de representação comercial. Então, a empresa elege um representante porque ele tem muita projeção no mercado e, na verdade, ele coloca outras pessoas a trabalharem em seu lugar, e aí eu também vou ter o erro quanto à pessoa, tá? Então, quando presentes um desses três elementos, eu tenho um erro substancial e, portanto, enseja a anulação do negócio jurídico, tá? O que não vai ensejar a anulação do negócio jurídico? Quando, nas circunstâncias do artigo 142, eu puder, pelo contexto e pelas circunstâncias, identificar a coisa ou a pessoa cogitada quando o erro for quanto de indicação da coisa ou de pessoa cogitada, tá? Então, por exemplo, deixo para o sobrinho Antônio uma casa, mas na realidade eu não tenho um sobrinho Antônio, não existe um sobrinho Antônio, mas eu tenho um afilhado Antônio, tá? Digo que vou doar uma pintura, e na verdade não existe uma pintura, mas existe uma escultura. Tudo isso aqui que eu falei para vocês do artigo 142, ele caracteriza o que a gente chama de erro acidental, tá? Então, o erro acidental, ele não enseja a anulação do negócio jurídico. Então, vamos lá. Erro acidental não
anula negócio jurídico. Eu só fico autorizado a corrigir o erro, corrigir o equívoco. Ele não anula, tá? Diferente da conduta dolosa, tá? Porque na conduta dolosa, eu também tenho erro caracterizado. Então, eu tenho alguém que está errando. Efetivamente, a pessoa está se equivocando. Mas esse equívoco, ele decorre da manipulação do outro sujeito. Então, eu tenho o sujeito que está celebrando o negócio comigo me manipulando, ou alguém me manipulando para beneficiar esse cara. Então, eu estou celebrando lá um contrato de compra e venda com o João. E o Luiz me manipula para beneficiar o João. Isso também pode acontecer. Então, a conduta dolosa, a conduta da manipulação, da indução em erro, ela pode ser praticada pelo João ou pelo Luiz, tá? Então, o dolo, ele consiste em práticas ou manobras maliciosamente levadas a efeito por uma parte, a fim de conseguir da outra uma emissão de vontade que lhe traga proveito ou a terceiros, tá? Então, ele também é conhecido como erro induzido. O dolo que enseja a anulação do negócio jurídico é o que a gente chama de dolos malos. É a manipulação, é artifício, é maldade. E aí vejam que, assim como no erro, também tem que ser determinante para a manifestação da vontade. Então, eu também tenho que fazer aquela perguntinha para o sujeito. Olha, se não fosse o equívoco, tu terias celebrado este negócio jurídico ou não? Se a pessoa responde, não, se não fosse esse equívoco, eu não tinha celebrado o negócio jurídico. Ah, então, nesse caso, ele é determinante para a produção do resultado. E aí ele vai ser, então, considerado uma causa de anulação. E aí vejam que esse engano, essa manipulação, ela tem que ultrapassar a linha da honestidade, tá? Então, ele é uma influência maliciosa que alguém exerce sobre outra pessoa para induzi-la ao erro e que influi sobre as declarações de vontade, de maneira que a manobra dolosa pode conduzir a dois erros: uma representação errada da realidade e a manifestação errada da vontade, ou acontecer as duas coisas, né? A representação errada da realidade levar também a uma manifestação errada da vontade, tá? Então, cuidado com o dolo acidental. Vocês lembram, então, que nós tínhamos o erro acidental, né? O erro acidental que não induz a anulação do negócio jurídico. O dolo acidental também não anula o negócio jurídico, tá? Ele não anula o negócio jurídico. E o dolus bonus, ou chamado de dolo acidental, então que ele não anula o negócio jurídico, são aquelas manobras que não extrapolam a boa-fé e que são praticadas pelo comércio, né? Então, vamos lá, abram lá o canal da Polishop. Ah, vocês vão ver produtos milagrosos. Bom, então isso é o dolo acidental. Ele não enseja anulação do negócio jurídico. É aquele que a gente pode até brincar, né? O golpe tá aí, cai quem quer. Esse seria o dolo acidental. Eu sei que o produto não é tudo aquilo, tá? Então, no máximo, mas eu decido comprar igual. Então, no máximo, o que pode acontecer nesse caso? Pode acontecer de eu querer ajustar o preço. Ah, então ele autoriza perdas e danos. Olha, não era, né? Eu sabia que não era milagroso, mas eu não esperava que fosse tão ruim quanto efetivamente é. Então, ele autoriza a rever preço, a baixar preço, enfim, a pedir perdas e danos. Mas ele não vai anular o negócio jurídico, tá? E aí voltamos no próximo bloco com coação. Até daqui a pouquinho.